E aí, gente, beleza? Esse é o guia de sobrevivência nos Backrooms. Já temos vídeos do nível 0, 1, 2, 3 e 4. E hoje falaremos do nível 5. O nível 5 é um hotel infinito, tendo dificuldade de sobrevivência 2, o que o torna um problema muito menor do que foi o nível 2 e 3. O nível 5 é separado em 3 áreas: o salão principal, o quarto Beverly e a sala de caldeiras. O nível 5 é muito conhecido por gerar sons estranhos. Você é capaz de escutar sons de conversa de outro lado das paredes, você é capaz de escutar sussurros incompreensíveis atrás de você, e relatos de pessoas se sentindo observadas também são extremamente comuns. Ver pinturas olhando para você, até mesmo sentir alguém tocando no seu ombro estando sozinho, mas esses relatos não parecem passar disso. O nível 5 é muito conhecido e muito explorado. Se esses sons e sensação de ser observado, toques, se isso gerasse morte ou desaparecimento, isso estaria claro na wiki, mas esses relatos se limitam apenas a esses incômodos, mas não parecem ser perigosos, pelo menos não a maioria deles. Vocês vão entender mais tarde. No salão principal, você é capaz de achar elevadores, e eles são importantes de saber como funcionam. Dentro dos elevadores do nível 5, tem botões de 1 a 382. Entrar no elevador e selecionar os números de 1 a 12 leva para áreas dentro do próprio nível 5. Agora, 13 ou superior resulta em morte ou desaparecimento. Logo, pense duas vezes antes de usar os elevadores do nível 5. Não se esquece do like. Para achar o quarto Beverly da área do salão principal, basta usar uma placa que está escrito The Beverly Room, o quarto Beverly. Essa sala para questão de sobrevivência não é muito útil. Caso você ache, dentro dela pode ter várias portas que levam ou de volta ao salão principal ou para a sala de caldeiras. Nessa sala também você encontrará uma mesa com uma bebida. Essa bebida pode ser útil caso você queira fazer um coquetel motovlog. Qualquer coisa pode virar arma nos Backrooms, né? Você também encontrará um jogo de mahjong, mas ele é totalmente inútil, nem vale a pena mexer nele. A sala de caldeiras lembra um pouco o nível 2 e 3 em alguns aspectos. É muito quente, apertado, tem muitas máquinas e tubulações. Elevadores também podem ser achados aqui nessa área, mas é dito que esses nem são recomendados de se mexer. Não é explicado o motivo, mas eu seguiria essa dica se fosse você. Água de amêndoas escorre dos canos nessa área, o que pode ser uma fonte caso você esteja em falta. Existe um rumor de uma quarta área no nível 5, chamada a sala do lobby. Aparentemente todo mundo que entra lá se esquece em pouco tempo do que aconteceu. Por isso, não se sabe se é um rumor ou se realmente existe. Caso você passe por uma experiência de achar um lugar diferente no nível 5 que você não conhece, boas chances de ter essa sala, e você esquecerá disso em pouco tempo, então não se assuste. Entidades aqui não são em quantias muito altas, mas tem. Deathmoths estão por aí, criaram ninhos no nível. Muita gente considera o nível 5 como sendo uma colmeia de Deathmoths. Outras entidades encontradas são Hounds, Woodlings, Skinstealers, Watchers, Nittushurs, Growlers e Death Rats. A maioria dessas entidades já explicamos nos guias anteriores, então não vamos nos repetir. A grande maioria dessas entidades também aparecem nos níveis 2 e 3, que são os níveis que tem mais entidades que explicamos anteriormente, então dá uma olhada lá. Porém, nessa lista tem duas entidades novas que foram citadas, que nós não explicamos elas ainda, que são os Woodlings e os Watchers. Só que tem uma questão: tanto os Woodlings quanto os Watchers, quando você clica no link deles para ir para a wiki deles, o link abre uma wiki de outra entidade, o que indica que essas entidades foram deletadas e foram reescritas. Por isso o link delas leva para outra entidade, ou seja, essas entidades não existem mais. Se elas não existem mais, a gente pode desconsiderar a existência delas nesse nível. Teríamos que esperar uma reescrita do nível 5, já que o nível 5 é uma wiki antiga e ainda não foi reescrita no período, para ver se novas entidades são anexadas a esse nível. Nesse nível também tem relatos da entidade 89, as formigas, e Wranglers na sala de caldeiras. Pelo que vimos anteriormente, os Wranglers parecem ser uma das entidades mais perigosas dos Backrooms, pelo fato de ser difícil evitar e detectar. Sendo encontrada na sala de caldeiras, eu não iria lá se fosse você. Pela análise do nível 5 que fizemos até aqui, a sala de caldeiras parece ser perigosa desnecessariamente. A única coisa de útil que tem lá mesmo é água de amêndoas. Mas eu acredito que você consiga encontrar água de amêndoas pelo nível 5 com outros grupos que vivem por aqui, que a gente vai falar dos grupos daqui a pouco. Então, na minha visão pessoal, eu acho que não vale a pena ir pra sala de caldeiras em momento algum. Confere aí se você tá inscrito. Sobre as formigas, elas ficam em cantos. São uma entidade do tipo colônia. Tem várias delas em um lugar só. Elas são pequenininhas. Não vão incomodar nem atacar ninguém se você não chegar perto demais. Caso chegue, elas começam a subir em você e a te morder. Mas elas não são tão pequenas quanto uma formiga, então você consegue arrancar elas na mão mesmo. As mordidas não machucam tanto, mas causam mais marquinhas. Não são venenosas e por isso são consideradas entidades com um nível baixíssimo de ameaça. Basta não chegar perto, e se chegar perto demais, basta sair de perto e tirar as formigas que subiram em você. Samantha também pode ser encontrada por aí no nível 5, no salão principal. Não há registro de mortes envolvidas
envolvendo Samantha, mas não mexa com ela se você não tiver uma carne de boa qualidade para dar para ela comer, senão ela se torna agressiva e ataca os andarilhos. Porém, os ataques dela são equivalentes ao ataque de um gato normal. Você é capaz de fugir, só vai sair com alguns arranhados. Outra coisa para se preocupar no nível 5 é a besta do nível 5, mas ela se auto-intitula como o cavaleiro do nível 5. Ele não é confiável, ele vai tentar persuadir você, então saia imediatamente. Não o ouça. E uma coisa interessante que é dito na wiki da besta do nível 5 é para você não olhar para os retratos nas paredes. A wiki da besta do nível 5, ela é bastante vaga. Ela não é muito direta sobre como as coisas funcionam com essa entidade, mas o trecho que diz não olhe para os retratos nas paredes, ele conecta com o trecho da wiki do nível 5 que eu falei anteriormente, que muitas pessoas se sentem observadas pelas pinturas das paredes. Ou seja, existem boas chances dessas duas coisas terem relação. Talvez as pessoas se sentindo observadas pelas pinturas estejam se sentindo observadas pela besta do nível 5. Talvez ela utilize as pinturas para ir atrás de pessoas. Então, enfim, as pinturas observando você é algo a se preocupar. Saia de perto caso você se sinta observado por uma pintura. O Meg está nesse nível e você já sabe como lidar com eles. Falamos bem sobre isso no guia do nível 1. Mas temos algumas atualizações interessantes sobre isso. Na saga do Hub que fizemos, nós entendemos uma coisa importante sobre o Meg. Tudo indica, tudo que fizemos até hoje no canal, quem sabe sabe, o Meg é extremamente suspeito. Porém, com as informações que conseguimos nos vídeos do Hub, são 4 vídeos, aparentemente só os maiorais do Meg sabem o quanto eles são esquisitos e sabem que eles fazem coisas suspeitas. Dá uma olhada no canal secundário. Se você não tá sabendo sobre por que o Meg é suspeito, dá uma olhada no vídeo do nível 1998, que ele explica muita coisa. Porém, parece que os grupos mais inferiores do Meg, digamos grupos menores, as menores ramificações, tipo o grupo de pessoas que fica no Hub para ajudar pessoas, talvez o grupo aqui do nível 5, e talvez grupos menores de outros níveis, são pessoas que não sabem o quanto o Meg é maligno, e que são pessoas que se juntaram ao Meg por eles fingirem serem bonzinhos. Então no final, essas pessoas, esses pequenos grupos, acabam também sendo bonzinhos, porque não sabem do que acontece lá de cima do Meg, digamos assim. Ou seja, quanto menor o grupo você estiver do Meg, provavelmente menores as chances deles serem malignos e terem alguma coisa escondida, terem alguma intenção maligna escondida. Então, enfim, geralmente as maiores bases do Meg são bases que usam letras gregas para se intitular, tipo base beta, base alfa, base gama, essas coisas. Geralmente essas são as maiores bases do Meg e talvez seja onde tem as maiores pessoas suspeitas. Agora, bases do Meg menores geralmente usam outros nomes para se intitular, tipo no Hub, que a base do Meg chama o tapete de porta, e tipo aqui, que chama housekeeping. Então eu diria que nos grupos em que o nome do grupo não é uma letra grega, talvez sejam os menores grupos do Meg e talvez eles sejam bem mais confiáveis do que os grupos maiores, onde pode ser que os maiorais do Meg estejam presentes, sabe? Porém, de qualquer modo, o que realmente você precisa se preocupar com o Meg é se juntar a eles, porque a partir do momento que você se junta a eles, você começa a receber missões de pessoas mais de cima, e é aí que pessoas são enviadas para níveis pouco conhecidos para explorar e servir de cobaia basicamente para morrer nesse novo nível, caso esse novo nível seja perigoso. O nível 151 é um ótimo exemplo de um nível que o Meg enviou pessoas para explorar quando o nível não era muito conhecido e um monte de gente morreu lá, tá ligado? Você poderia ser um deles caso você tivesse se juntado ao Meg, porque aí você receberia ordens de cima, sabe? É por isso que eu acredito que enquanto você não se juntar ao Meg, você provavelmente tá seguro, e enquanto também você fingir que não sabe o quão eles são esquisitos. Porque se você ficar sabendo o quanto eles são esquisitos, essa notícia pode se espalhar, chegar nos superiores e eles quererem apagar você. Entendem a questão? Tô explicando tudo isso porque tem gente falando que eu tô sendo exagerado ao suspeitar do Meg. Mas eu não acho que eu tô sendo exagerado ao suspeitar do Meg, porque Backgrounds é literalmente um mundo sem lei. Então, se no mundo real você já tem que suspeitar das pessoas, imagina num lugar que não tem lei, tá ligado? Que não tem um governo fixo. Ainda mais sabendo de tudo que a gente sabe que o Meg já fez nessa história, né? Eu acho que todo cuidado é pouco. E isso não só pra Backgrounds, tô falando pro mundo real também. Como eu sempre digo nesses guias, olhos atrás da cabeça. Confere aí se o sininho tá ativado. O Meg desse nível aqui, ele auxilia outro grupo, o Hotel Caseiro, que estão no salão principal e tem placas personalizadas que levam até o seu hotel. O Meg está disposto a ajudar pessoas, e o Hotel Caseiro, pelo visto, sim. É aconselhado buscá-los. Eles ajudam a manter os andarilhos seguros e têm serviços de comida. Sendo um grupo que está sendo ajudado pelo Meg e não tendo BNTG no nível, podemos chegar a algumas conclusões. Provavelmente, o serviço deles não são pagos, mas estou falando com eles para ter certeza. Se for pago, eu acredito que seja um custo simbólico. Provavelmente deve
ser bem barato. Sem o BNTG no nível, isso pode indicar algumas coisas. A falta deles pode indicar que o capitalismo não está muito presente no nível 5, já que o BNTG é o principal grupo capitalista mesmo dos Backrooms. E também, se o BNTG não está presente, provavelmente não tem recursos muito valiosos nesse nível aqui que interessem o BNTG, o que provavelmente indica que a sala de caldeiras, que tem aquele monte de maquinário, eles não são úteis como é o maquinário do nível 2 e 3. No nível 2 e 3, as áreas são muito exploradas para pegar recursos, mas se o BNTG não tá aqui pegando os recursos da sala de caldeiras, talvez os recursos de lá não sejam possíveis de serem pegos, por algum motivo. Eles podem ser indestrutíveis ou algo do tipo. Até porque a wiki do nível 5 em si não fala de pegar recursos aqui, então acredito que em relação a comércio, você não vai achar muita coisa aqui para trocar. Existe um grupo de pessoas também que vem no quarto Beverly, chamado de Os Originais, mas eles são só um monte de velho, nem vale a pena abordar. O nível 5 tem muitas saídas, e elas são as seguintes. Se você chegou aqui por um elevador, voltar por esse elevador levará de volta ao nível 5. Se você chegou aqui por escadas, voltar por essas escadas levará de volta ao nível 4. Cuidado com os elevadores, pelo que eu já disse anteriormente, porque os encontrados no nível 5 são diferentes. Esses elevadores só levam de volta ao nível 3 se você chegou por eles. Não vai entrar no elevador normal do nível 5 esperando voltar para o nível 3. Não é assim que funciona. Na sala de caldeiras você pode achar a saída para o nível 6, mas isso não é nem um pouco recomendado. O nível 6 é bem perigoso. E a sala de caldeiras também. Uma porta de madeira escura leva ao nível 9. Uma porta aberta numa parede, chão ou teto que mostra a paisagem de uma floresta leva ao nível 103. Uma porta metálica no salão principal leva ao nível 94. Se luzes piscantes piscarem em um único som ou harmonicamente, uma porta de madeira aparecerá, que leva ao nível 427. Também não é uma boa ideia. Um fliperama na sala de caldeiras leva ao nível 40. Uma porta do tipo câmara de descompressão na sala de caldeiras leva ao nível 108. Uma grande porta de madeira, raramente achada no quarto Beverly, leva ao nível 84. Uma sala do hotel, protegida pelo Meg, leva ao nível 171. Qual dessas saídas é a melhor? O nível 103, ele é seguro, mas não tem muita coisa pra fazer lá, e sair dele leva a níveis naturais, seguros. Então, pode não ser uma saída péssima, só que você não vai saber onde você vai parar. Comenta alguma coisa pra engajar o vídeo. O nível 40 também não é perigoso, mas você tem que ter muito conhecimento pra ir pra lá, porque tem muitas coisas lá que você não deve mexer, tipo você não deve comer o molho especial do General Starfire. Então, pra ir pra lá, exige conhecimento, exige você assistir o meu vídeo do nível 40. O nível 98 também não é ruim, ele é seguro e tem comida, mas suas saídas só levam a níveis duvidosos, então é perigoso ficar preso lá, e pra sair de lá você teria que ir pra um nível mais perigoso. O nível 84 não é simples de se lidar, o nível 131 não conhecemos ainda, e o nível 108, até onde sabemos, deixou de existir. Não porque foi deletado, e sim porque ele foi explodido, é diferente. O que pode indicar que a sua entrada ou não funciona, ou quem entre morre instantaneamente. Então, eu não tentaria se fosse você. O nível 6, 9 e 427 são perigosos. Eu não recomendaria ir por nenhum deles. Por mais que o nível 9 seja próximo ao nível 11 e 10, que daria pra você seguir por eles. Mas o nível 9 é muito mais perigoso do que o nível 2 e o nível 3. Então parece que estamos sem opções, né? Mas as saídas são apenas as que estão na wiki. Com anos de canal que temos, descobrimos outras saídas em outros níveis, que são as seguintes. Corredores marcados com placas, com o texto exterior ou vista panorâmica, levam ao nível 5.2. Uma pintura de um campo azul ou uma torre leva ao nível 28. Subir em um freezer branco com luz azul levará ao nível 55. O nível 5.2 é complexo. Eu não faria isso se fosse você. O nível 28 também não é muito seguro. Agora, o nível 55, ele é mais ou menos perigoso, mas ao chegar nele, basta você correr para sair pela porta da frente. Então você estará no nível 11. Essa é de longe a melhor saída do nível 5. Você consegue sair do nível 5 direto pro nível 11 sem ter que se preocupar com o nível 6, 7, 8 e 9, que são todos perigosos. É um dos melhores corta-caminho dos Backrooms. Só não é melhor porque a gente tem o hub, né? Do nível 1 você pode ir direto pro nível 11 ou pro nível 138. Ah, mas o hub ele não é de uso único, vale a pena gastar com isso? Ele não é mais de uso único, ele perdeu essa propriedade e você pode ver isso nos 4 vídeos do hub que fizemos aqui no canal. Tem 4 vídeos porque a história se tornou um pouco longa quando o nível foi reescrito. Mas enfim, aquele vídeo agrega muito para a história geral dos Backrooms porque descobrimos tanto sobre o Meg quanto sobre os funcionamentos do hub e enfim, desenvolve muito a lore. Então vale a pena assim, na minha visão, você do nível 1 ir pro hub e ir pro nível 11. Facilita muito a sua vida. Agora que ele não é uso único e você pode fazer isso mais vezes. Ou até ir pro nível 138, que também é um nível muito bom. Mas, no próximo vídeo, faremos o guia de sobrevivência do nível 6. E comenta aí, guia, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.